Padre, do meu livro Como Farpas, mas com Ternura, há 3 textos poema que levam o título de Padre. Texto 1, texto 2 e texto 3. Eu vou dizer os 3 assim, pela ordem com que eles aparecem neste livro. Tem uma dimensão muito autobiográfica, como é normal, e ajudará, escutar estes textos ajudará certamente as pessoas a entender melhor como deve ser, como eu entendo que deve ser o presbítero da Igreja. E por isso procuro realizar na minha vida essa maneira de se ser presbítero na Igreja. Padre, texto 1. Padre antipadre? Há 46 anos, 5 de agosto de 1962, fui ordenado padre na Igreja do Porto. Mal sabia eu então que o Espírito de Deus se apoderava de mim para me fazer uma espécie de antipadre na Igreja. A ordenação às mãos do bispo florentino teve efeitos totalmente opostos aos pretendidos pelo então administrador apostólico da Diocese. Deveria ficar assinalado como funcionário eclesiástico obediente ao patrão-mor da Diocese, pois para isso parece existir o sacramento da ordem, coisa do poder eclesiástico, não de Jesus, muito menos do Espírito Santo. Misteriosamente, o Espírito apoderou-se de mim, arrebatou-me e eu não lhe resisti. Disse sim, como Maria de Nazaré. Na altura, até eu pensava que o meu sim era ao bispo e à cúria diocesana, à igreja eclesiástica. Ainda pensava na minha ingenuidade que entre ela e o Espírito Santo não havia contradição e que a igreja existia para dizer sempre sim ao Espírito de Jesus. Depressa percebi que as coisas não eram assim. E nunca mais, até hoje, eu tive sossego. Todos estes anos depois, vejo claro. Fui chamado como o jovem Samuel e como os profetas. Padre na Igreja, mas para obedecer ao Espírito Santo. Por isso, crítico da Igreja e até contra ela, sempre que ela segue outro sopro, outro Espírito, que não o Espírito de Jesus. Padre 2. Texto 2. Padre antipadre? É para mim claro que a minha vocação na Igreja se insere na linha da vocação do jovem Samuel bíblico, não na linha do sacerdócio de Arão. Como Samuel, também eu fui chamado na Igreja, mas para denunciar os seus desvios eclesiásticos, infelizmente muitos e estruturais. Não sou contra a Igreja. Dela recebi o testemunho do Evangelho. Com ela aprendi a abrir-me ao Espírito Santo. Mas quando depois vi que ela
desde há mais de 16 séculos, vive desviada do espírito e funciona como a grande multinacional da religião católica, tive que lhe resistir ativamente dentro dela. Tal como Paulo resistiu a Pedro, quando este teve medo da liberdade e enveredou por concordatas com os interesses do poder estabelecido. E como Jesus, quando resistiu ao mesmo Pedro e lhe chamou Satanás. Porque os projetos de Pedro, então, não eram os do espírito, mas os dos privilégios e os do poder. Por ser assim, acabei expulso do sistema eclesiástico. Até o meu nome foi riscado da lista publicada dos padres do Porto. Amo a Igreja como ninguém, mas odeio o sistema eclesiástico. E quando este morrer, talvez a Igreja perceba finalmente que o antipadre que eu sou ainda é a melhor maneira de eu ser ministro dela ao serviço do Evangelho da libertação para a liberdade. Padre, texto 3. Padre, antipadre? Alguém pode imaginar Jesus de Nazaré nos papéis que hoje os padres católicos realizam in persona Christi, nas vezes de Cristo Jesus, nomeadamente presidir a missa aos domingos? Alguém pode imaginar Jesus de Nazaré, funcionário eclesiástico, ocupado com aquelas coisas sem pés nem cabeça que os párocos católicos realizam todos os dias nos templos, nas paróquias, e os bispos e o Papa ainda com mais solenidade nas catedrais e basílicas? Evangelizar os pobres, subverter a ordem estabelecida, criar condições para que a ordem do Espírito ou o reino de Deus cresça como o grão de mostarda, eis em síntese a missão fundamental de Jesus, que se realiza na história, não nos templos. Para que toda a humanidade venha a ser uma só família, em redor de uma só mesa. Tenho para mim que foi também para esta missão que me vi chamado por Deus como padre na Igreja. Tanto assim que 8 dias depois de ordenado, dei comigo a dizer aos meus pais, no brinde ao almoço da Missa Nova em Lourosa: destes-me a Deus e Deus tomou-vos a sério. Não sou mais vosso, sou de Deus. E ser de Deus é ser dos pobres. Nunca tereis qualquer benefício material com a minha vida. Tereis alegrias, muitas alegrias, porque o Espírito fará comigo o que quiser. E não é assim que chegaremos a ser outro Jesus. Eis